Imagine um homem que viveu a maior parte da vida cercado de respeito, de deferências, de luxo e de privilégios, que seguiu pelos corredores do poder como se fosse intocável, blindado do julgamento popular. Agora imagine esse mesmo homem tendo de enfrentar um mundo que finalmente começa a tratá-lo de maneira diferente. Hostilizado nas ruas, sob o olhar atento da imprensa e alvo de medidas internacionais que o expõem diante de todos. Essa é a metáfora perfeita para a situação atual do ministro Luiz Roberto Barroso. Na entrevista que concedeu recentemente à CNN, o presidente do Supremo Tribunal Federal deixou claro que a blindagem que sempre lhe deu conforto já não é mais absoluta. Foi uma espécie de desabafo público, uma tentativa de justificar diante das câmeras o incômodo que sente. O tom da fala dele, contudo, não foi de um magistrado austero, firme na defesa da Constituição. Foi o tom de um homem trincado com a voz carregada de vitimização, que traduzia o lamento de quem percebe que sua vida luxuosa e confortável perdeu o brilho. Barroso se queixou de não poder mais andar livremente nas ruas sem escoltas pagas pelo contribuinte. Lembrou com nostalgia de 2014, quando foi assistir à final da Copa no Maracanã como um cidadão comum. Reclamou que, no passado, podia comparecer a grandes eventos esportivos ou culturais sem ser incomodado. Hoje, segundo ele, anda com seguranças e se sente ameaçado. Veja a ironia. Milhões de brasileiros mal saem de casa com medo de bala perdida, assalto, violência generalizada. O povo comum perdeu a liberdade básica de circular em paz faz tempo. Mas para Barroso, o drama que merece destaque é o de não conseguir mais se exibir em camarotes de estádios sem ouvir vaias ou enfrentar protestos. Esse é o retrato de alguém preso em sua própria bolha. Enquanto famílias que vivem da labuta diária se preocupam em encher a geladeira, a dor do presidente do STF é não poder mais comer canapé em evento internacional sem ser escoltado. É esse tipo de desconexão com a realidade que faz a população olhar para cima e enxergar arrogância, desprezo e uma distância abissal entre a vida das pessoas comuns e a vida da elite judicial. E tem mais. Na entrevista, Barroso classificou como injustas as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra integrantes do sistema brasileiro. Disse que foi irrazoável o cancelamento de vistos, que não havia motivo para tanto rigor, que os americanos foram severos. Mas será mesmo? Foi um colega dele, o ministro Luiz Fux, que derramou mais de 10 horas em plenário demonstrando as nulidades gritantes dos processos que condenaram opositores políticos. Foi o próprio STF quem produziu contradições visíveis que acabaram reverberando fora do país. Quando a maior democracia ocidental aplica sanções, não está se baseando em boatos. Está ecoando denúncias levantadas, inclusive, dentro da própria corte. O discurso de Barroso tenta apagar isso. Para ele, o problema não está em decisões judiciais que extrapolam limites, mas no povo que reclama. É sempre assim. Ele denuncia o clima de ódio, a raiva disseminada, como se fosse algo sem causa. Afirma que lideranças políticas incitaram esse ressentimento, mas omite que foi ele próprio, em público, quem debochou de cidadãos, quem disse em Nova York o emblemático "perdeu, mané", quem vibrou em ato estudantil afirmando que o STF derrotou uma corrente política inteira. Quando se planta soberba, não se pode esperar colheita de aplausos. O auge da entrevista, no entanto, foi a bravata insustentável. Mesmo impedido de pisar nos Estados Unidos, mesmo após perder privilégios de visto, Barroso disse em rede nacional que recebeu convites de universidades americanas para lecionar. A contradição é quase cômica. Qual prestígio existe em convites que não podem ser concretizados porque a entrada no país está bloqueada? Não é convite, é ironia. É como ostentar uma chave de carro sem ter garagem. A fala dele soa como tentativa desesperada de salvar aparências, de dizer ao público brasileiro que ainda é respeitado lá fora, quando a realidade mostra o contrário. Esse discurso de vítima só reforça a percepção de fragilidade. O ministro que antes se posicionava como general vitorioso agora fala como hóspede desconfortável dentro de seu próprio castelo de cristal.
Perdeu a vida boa. Perdeu o prestígio fácil. Perdeu a blindagem automática. E o reconhecimento dessa perda transparece nas lágrimas contidas. De repente, o homem forte está sentado diante de câmeras repetindo que é injusto, que é duro, que é cruel. Mas onde estava essa compaixão quando outros tantos cidadãos foram silenciados, censurados, criminalizados por opiniões ou protestos? Essa é a questão central. Barroso sente na pele os efeitos de um isolamento que ele próprio ajudou a construir. E reage como se fosse uma vítima, não como causador. Em vez de autocrítica, há apenas acusação contra o povo. Em vez de reconhecer que a corte foi longe demais em várias decisões, prefere atribuir tudo a ódio disseminado. É a tática do castelo de cristal. Culpar os que atiram pedras por ousarem incomodar a grandeza do rei. Você percebe o que isso significa? O STF está na defensiva. A credibilidade que gozava diante da opinião pública despencou. Hoje a corte é vista por muitos não como guardiã da Constituição, mas como protagonista de crises políticas. As sanções internacionais só reforçam essa leitura. Sim, foram aplicadas por uma potência estrangeira, mas refletem constatações que não nascem do nada. A fala vitimista de Barroso é, na verdade, uma espécie de confissão. Talvez ele nem tenha percebido, mas ao carregar sua narrativa de quanto perdeu, de quanto já não pode mais fazer, ele está dizendo para o país que o sistema já não controla todos os fios da narrativa. Por mais poderosos que sejam, perceberam que também podem ser atingidos, que já não se movimentam livres como antes, porque existe reação, existe contestação e existe crítica vinda de todos os lados. Entre linhas importa. Quando Barroso reclama do preço pessoal, do desconforto de andar com seguranças, ele mostra que a pressão incomoda, que a cobrança funciona, que a resistência não é em vão. As paredes já não são tão grossas quanto antes. A opinião pública importa, e ela fere. É por isso que a entrevista precisa ser ouvida não como sinal de força, mas como demonstração de medo. O castelo trincou. O privilégio se tornou incômodo. O luxo perdeu encanto diante da rejeição popular. O ministro que um dia riu de adversários agora reclama do que chama de injustiça ao perder privilégios que sustentava sem questionamentos. E é aí que você entra. Porque essas lágrimas, esses lamentos, não são finais. São apenas sinais de que a pressão precisa continuar. A verdade, quando dita sem cessar, se torna a pedra capaz de rachar a vidraça mais vistosa. Você também acha que o ministro Barroso demonstrou fragilidade ao chorar diante das câmeras? Acredita que as sanções são injustas, como ele diz? Ou refletiram apenas o eco de nulidades que já eram denunciadas aqui dentro? Coloque sua visão nos comentários. Se essa análise te ajudou a enxergar além da máscara de vitimização, não esqueça de deixar o like agora, compartilhar com amigos e se inscrever no canal. O Brasil inteiro precisa compreender que esses sinais de desgaste não significam força. Pelo contrário, significam que a pressão está funcionando. E é por isso que não podemos parar.